A política da Covid-0, implantada pelo governo chinês em 2020 até 2022, trouxe fortes consequências para a economia que vão se refletir esse ano em 2023. O levantamento das restrições liberou uma demanda reprimida por serviços em geral, que lentamente vem estabilizando a cadeia de suprimentos. Mas o consumo em geral desacelerou, devido às altas taxas de desemprego entre os jovens que estão se formando e entrando no mercado de trabalho esse ano. E levando em conta que a China é o nosso maior comprador, correspondendo a cerca de 1/3 das exportações do agronegócio brasileiro, por exemplo, como fica esse cenário para empresários e investidores brasileiros? Meu nome é Vitor Moura, CEO da Lantal, consultoria especializada que ajuda empresas brasileiras a tomar as melhores decisões ao negociar com a China. Então fique comigo até o final desse vídeo para entender tudo sobre a notícia e tomar decisões em seu negócio com muito mais segurança. Bom, e antes de nos aprofundarmos, já peço que para quem está vivendo no YouTube, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para sempre receber as nossas notificações e quem está nos ouvindo nos podcasts, nos siga ou favorite para não perder nenhuma novidade. Bom, para começarmos, vamos trazer um panorama geral. Há uma série de fatores atualmente que estão afetando o crescimento da China, incluindo a desaceleração da demanda doméstica, a turbulência contínua no mercado imobiliário e o enfraquecimento da economia global como um todo, que também afeta outros países. As exportações, que é um dos principais contribuintes para o crescimento econômico da China e foi o pilar que a China se apoiou para chegar até aqui, foram severamente impactadas pela alta inflação e uma recessão econômica nos principais mercados estrangeiros, principalmente Estados Unidos e a União Europeia. E à medida que os consumidores estrangeiros apertam os cintos nos gastos, eles gastam menos em produtos chineses, em produtos no geral. O volume de importação, por sua vez, permaneceu consistentemente baixo devido à fraca demanda doméstica. Então, a desaceleração do crescimento do ID também pode ser atribuída em parte ao efeito de base comparativa. De acordo com o Departamento de Investimento Estrangeiro do MOFCOM, que é um órgão do governo chinês, grandes projetos com investimento estrangeiro receberam grandes volumes de recursos de janeiro a maio do ano passado, enquanto o índice de investimento estrangeiro direto atingiu uma alta histórica em dólares durante esse período de 2022, resultando em um alto efeito de base comparativo, que torna os números desse ano consideravelmente um decréscimo. No entanto, outros fatores também podem estar enfraquecendo a confiança dos empresários em geral. As empresas estrangeiras na China também são impactadas pela fraca economia global, enquanto as relações precárias com os Estados Unidos e a União Europeia estão causando incerteza entre os investidores, principalmente nos meses recentes. Vale lembrar que o PIB da China agora se aproxima de 20% do PIB mundial, e é por isso que, mesmo com razão, o mundo observa a economia chinesa. Qualquer movimento que a China faça é muito observado e é muito importante hoje em dia. Embora esteja uma trajetória de recuperação, muitos setores sofreram com o lockdown. O mercado imobiliário enfrenta os riscos de inadimplência desde 2021, tem levado a vendas de imóveis consistentemente baixas, pressionando negativamente o crescimento geral da economia, porque a venda de imóveis é uma importante fonte de receita para os governos locais da China, no nível municipal e provincial. Existe uma redução generalizada no setor da construção, reflexo também de problemas tanto do lado da oferta, incluindo a infraestrutura, como do lado da demanda, concentrado nas vendas imobiliárias, no que a gente também parte do fator que a gente acabou de mencionar. E a evidente redução da demanda, e o governo faz alterações na política monetária, como cortes nas taxas de juros e depósitos compulsórios. Novas políticas estão sendo anunciadas para impulsionar a recuperação, incluindo isenções fiscais para pequenas e microempresas e dedução acelerada dos custos de pesquisa. Contudo, a economia chinesa crescerá em torno de 5,4% esse ano, de acordo com as projeções, uma recuperação de 2,4% se comparados com os 3% do ano passado. Para o ano de 2024, é esperado um crescimento em torno de 5%, embora nos dias atuais é mais difícil prever uma cifra mais precisa. Embora exista uma expectativa de crescimento, é possível notar que determinados setores desaceleram e o governo está empenhado em lançar um pacote de estímulos para impulsionar o crescimento na segunda metade do ano, que incluem políticas como reformas estruturais que serão necessárias para revitalizar a economia, intensificar as condições equitativas para promover a recuperação de empresas privadas, implementar leis salariais iguais e ação afirmativa quando necessária para reduzir a diferença salarial entre gêneros, aumentar gradualmente a idade de aposentadoria para elevar a oferta de mão de obra,
obra, fortalecer os benefícios de seguro-desemprego e seguro-saúde e reestruturar as empresas estatais para fechar a sua lacuna de produtividade com empresas privadas. Sem reformas, atualmente é estimado que o crescimento caia para um nível abaixo dos 4% nos próximos 5 anos. Indicadores-chave em manufatura, serviços, consumo, investimento e comércio internacional registraram crescimento lento, mas permaneceram positivos no geral. Em uma coletiva de imprensa para a divulgação das estatísticas de maio, o porta-voz do NBS, que é o National Bureau of Statistics da China, o escritório de estatística oficial, chama Fu Linhui, afirmou que a demanda de produção se recuperou gradualmente. O emprego e os preços ao consumidor se estabilizaram no geral. As operações econômicas permaneceram em uma trajetória de recuperação e a qualidade de desenvolvimento continuou a melhorar. Fecha aspas para o porta-voz do NBS. O próprio NBS também divulgou os principais indicadores econômicos para maio de 2023, mostrando uma desaceleração na recuperação econômica pós-Covid em comparação com os dados de abril. No entanto, ele também reconheceu que o ambiente internacional continua complexo e severo e o crescimento econômico global é lento, não apenas da China, e que embora a economia doméstica esteja se recuperando, a procura do mercado ainda é insuficiente. Então, se olharmos mais detalhadamente, é possível observar nos indicadores de maio quais setores tiveram contração, crescimento tímido ou um crescimento expressivo. Os índices de atividade empresarial de serviços registraram expansão, com o índice de atividade empresarial de serviços em 53,8% e o índice de expectativa de atividade empresarial de serviços 60,1%. Os índices de atividade empresarial de indústrias como transporte ferroviário, aquaviário e aéreo, telecomunicações, radiodifusão, televisão e serviços de transmissão via satélite, software e serviços de TI ficaram todos acima de 60%, indicando um alto nível de crescimento. Do lado do consumo, as vendas no varejo de bens de consumo em maio ficaram abaixo das previsões, crescendo 12,7% em relação ao ano anterior, atingindo aí a marca de 530,7 bilhões de dólares, 5,7% abaixo do número de abril. Isso apesar do impacto positivo que o feriado do Dia do Trabalho no início de maio teria sobre esses números. Então realmente mostra aí a demanda doméstica enfraquecida. As vendas no varejo online, setor extremamente forte na China, atingiram 795,2 bilhões de dólares entre janeiro e maio de 2023, um aumento de 13,8% em relação a 2022. Desse total, as vendas online de bens físicos respondem por 25,6% do total de vendas no varejo este ano até agora. A produção industrial desacelerou significativamente em maio, com alguns setores até experimentando uma contração. A indústria de mineração diminuiu 1,2% em relação ao ano anterior, apesar dos níveis geralmente baixos de crescimento. Alguns segmentos de mercado experimentaram booms de crescimento no mês de maio. São principalmente indústrias de tecnologia de alto crescimento, como produção de células solares, novos veículos de energia e robôs de serviço aumentando, que respectivamente 53%, 43% e 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. O comércio internacional também teve um crescimento lento, com importações e exportações totais aumentando apenas 0,5% em relação ao ano anterior. O valor total das importações e exportações de mercadorias atingiu 3,4 trilhões de renminbi, aproximadamente 481 bilhões de dólares. Desse total, as exportações totalizaram 1,9 trilhão de renminbi, uma queda de 0,8% em relação ao ano anterior, enquanto as importações atingiram 1,5 trilhão, um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior. O superávit comercial foi de 452,3 bilhões de renminbi, o que hoje em dia equivale a 63 bilhões de dólares. Aqui é importante esclarecer, hoje a gente trouxe algumas comparações da moeda do renminbi com o dólar americano, que é usado na maioria das transações internacionais. Mas por conta de um dos acordos sino-brasileiros firmados na última visita do presidente Lula à China, isso deve mudar no futuro. E para saber mais sobre essa visita e como ela impactará o comércio exterior brasileiro com o seu maior comprador, que é a China, clique aqui no card que está aparecendo à minha direita. Deixe aqui embaixo o que achou desse conteúdo e se quiser aprofundar ou melhorar os seus negócios com a China, entre em contato aqui com a equipe da Lantal para entendermos o seu caso e te auxiliarmos aí com orientações personalizadas. Obrigado e até a próxima.